Sejam bem-vindos a mais um episódio do Três Elementos, que hoje são 4 novamente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam maravilhosos. Estou acompanhado aqui com o meu grande amigo Pirula. E aí, Pirulinha, tudo bem? Eu não espero nada. Eu não espero nada. Pô, deseja pros outros que eles estejam bem. Eu sei lá. Deseja o bem do próximo, não, Pirula. Eu espero que nada vá ruim, mas que, sei lá, pra mim... Tá bom. Tá ótimo. Carlos Ruas, você está bem? Eu estou bem, meu cara. Você deseja o bem do próximo? Eu Carlos desejo o bem do próximo. Então sabe, tá bom. Emílio? Não é difícil. Não é difícil você olhar e desejar o bem do próximo. Sabe? Isso é pessoa sem religião. Exato. É pessoa sem fé. Sem Deus e no coração. Exatamente. Vai queimar. Não, eu sou... Não consegue ser bom. Uma pessoa sem empatia alguma e muito ruim. Tá certo. As pessoas não te conhecem. Isso, antes de eu apresentar a Camilinha. Oi, Camilinha, tudo bem com você? Oi, querido, Você tudo tá bom? bem? Tô bem. O microfone combina com a camisa. Você viu? E com batom. Nossa, que como produção chama esse maravilhosa. O delineador. O delineador. As pessoas Não me conhece. estão falando... isso é uma... Então vamos pra esse lado primeiro. Pessoas... Teve um comentário, porque eu vejo os comentários do nosso público, que muito obrigado pelos comentários, sempre deixem o seu like, sempre deixem o comentário, é super importante, a maioria dos comentários são elogiosos, mas teve um comentário em relação a você que eu achei muito engraçado. As pessoas têm uma visão de você muito bizarra. Porque o cara escreveu assim, ó, eu prefiro o Pirula do canal dele porque ele é mais sério. E eu assim, gente, o Pirula é desse jeito, gente. Ele é essa pessoa. Ele é querido. Ele é querido, ele é engraçado, né, Mimes? Ele é Ele faz engraçado. piada ruim o tempo Mas todo. eu faço piada ruim no meu canal. Muito menos. Ele é carinhoso. Mas acho que tem uma diferença. É porque assim a gente está em grupo. Entre Também, amigos. Então também. você se solta mais. É. Eu acho que nos seus vídeos solos é você e a câmera. Então não tem porquê. Mas já teve no meu canal vídeo com você. Não, mas quando você- geralmente você é sério. Quando você grava sozinho, você é mais sério. Mas também porque o meu corto. ponto- Eu o meu- tenho que... Assim, você tem um roteiro. Sim. Você corta o que não tá no roteiro. Só se sai uma piada espontânea, mas tirando isso, você tem Sim. que cortar. Não, mas o Você meu tira ponto a é... felicidade dos vídeos. O meu ponto é que naturalmente É o a gente objetivo. fica mais sério se a gente Chama-se tá gravando objetivo. sozinho. Você está ensinando, O ó. Pirula tá Você dizendo ensinando. que o vídeo dele de 1h30 é objetivo, Carlos Ruas. Ué, mas ele é objetivo. O problema é que ele tem conteúdo demais. É um paradoxo, Fala que ele é precisa enxugar o conteúdo. Mas dado o que eu vou explicar, ele tá objetivo. Ele Tá, só você tá tem com razão. muita coisa. Mas dizendo pro pessoal aqui, gente, esse é o Pirula. Esse é o nosso amigo que a gente É. convive. Exatamente. Eu gosto das duas Também versões. gosto. Gosto do Pirula feliz, do Pirula carinhoso, do Pirula espontâneo e gosto do Pirula Eu pistola, objetivo. hoje não tem nenhum D. Hoje é o Pirula triste, o Pirula coisa. Então não é pistola, não é coisa, não tá feliz. Sede mas vou Pirula. participar. Então, primeira coisa que eu queria falar, esse é o Pirula. Segunda coisa é, Camila, É. você é uma convidada aqui? Não sei, Menos que o me digam Não, ela vocês. é o Ranger Verde. Isso, é o Ranger Verde, perfeito. Né? Tá os Ranger lá, e aí do nada, quem está lá? E aí Quem vai parece, me salvar? pá, e ajuda, e eu tô dando soco no Nossa, microfone. tá batendo em todos. Eu tentei simular um soco aqui, É o foi de trás. D'Artagnan. Tem É o os D'Artagnan. os três mosqueteiros. É. Porque as pessoas falam assim... Que "Vocês sempre é uma surpresa agradável quando aparece. Vocês não deixam a convidada falar, a Camila não é convidada. Aí a Camila faz parte. Você ela tá deixando é ela o falar? D'Artagnan. Não, não tá falando. Camila. Aí assim, ó, Deixa a Camila falar. independentemente do título, é verdade o comentário? O quê? Qual o comentário? Você me deixa falar, querida? Juanito, você me deixa falar? Eu deixo, Sei lá, quem em sou eu? casa você deixa ela falar. Ô, Em casa a gente tem um ditado. É. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que funciona. Não, mas ó, deixa eu começar aqui. Então comece. Queria contar uma coisa. Conte. Já que estamos em E grupo, lavagem de roupa suja. Eita, nós. Ó, Já isso que dá ibope, isso aí dá view. É verdade. Casos de família! Não, o pior é que- Você é o mediador, que você tá aí no meio. É. Ai, meu Começar a sair porrada, eu sei que vai apanhar. é chinelada, mas Eu chinelada. tô balançando ruas assim, o ruas. Meu Deus, o que está Mas acontecendo? antes, Pirula, vamos falar de Top Term, a nossa iogurteira! Ai, a minha, que coisa boa! Tipo, Vai lá, Camilinha. nossa, Ai, Deus. Não, tem que fazer a lá João Kleber, Casa o de Família. goleiro do sol. Tem que ter um mistério, tipo envelope. O que está nesse envelope irá mudar a vida desse casal.
O que tá no envelope. E aí você fica 4 horas mantendo a atenção do público. Eles querem saber o que está naquele envelope que vai mudar a vida desse casal. Quando você abre, tá... Sei lá, seu exame de próstata, sabe? Tá bom? Tá bom? É só pra prender a atenção da galera. No final desse programa eu falo, na verdade, eu não sou careca, eu tiro a touca. Uau! Ah, eu gostava do careca! Ah, eu gosto de você E careca, eu sou querido. careca. Eu tiro a peruca. Na verdade, o careca é a Camila. Aí o Ruas chega e fala assim, e eu sou gordo, ele abre os livros e porra! Meu Deus. Aonde estamos chegando? Muito bom. Ah, vamos falar sério, E Camila? a Camila abre, e eu sou o Emílio, ela abre. Mas e o cabeludo aqui, quem é? Aí olha, não é mais você. Não, mas é outra pessoa. Nossa, não, até perdeu a graça o negócio que eu queria Não, contar. estamos perdeu em grupo. não, não Você perdeu tava não. falando. Vamos Já lá. que Estamos em estamos em Comece a grupo. sua história. Vou começar a minha Já que história. estamos em grupo, E eu vou contar pro Pirula e pro Ruas, porque o Emílio tava lá comigo. eu estava lá. A gente tava num parque. Eu já falei desse parque, que chama Vicentina Aranha. E é em São José dos Campos. São José dos Campos. A gente tava lá. Aí o Emílio sempre fica muito bravo comigo, porque eu não consigo parar e só, sabe, admirar e continuar andando. Não consegue andar pela... Casos de família, mas fala, por que você não consegue porque ela não- admirar Não, eu consigo e que a sua admirar. esposa admire algo? É assim, a gente vai... É que a gente vai pra uma trilha, certo? Certo. Árvore de um lado, árvore do outro, Aham. insetos, aves, mamíferos. Natureza. Você não precisa parar Ah. em todo tipo de folha diferente que existe naquele precisa. lugar. Você já ouviu falar da terapia do verde? Mas, Emílio, Está em pra contato com a natureza. achar certas Isso é bom para o coisas, seu pisar na grama, tirar o sapato. você tem que olhar Mas embaixo eu não da tô trabalhando, folha. eu tô passeando. Mas isso é... Você tem que olhar embaixo da pedra para levar a mordida da cobra. Olha embaixo da pedra. Você tem que picada do escorpião. É, aprecie. Tá, Sinta. nesse momento- Sinta o veneno. Sinta o veneno dentro de É. você. Se você sentir que você tá morrendo, é verdade. É a natureza Meu agindo Deus. dentro de você. Mas eu entendo completamente a Camila, porque na verdade, assim, o que fez ela se apaixonar pelas coisas é fazer o que ela gostava. Ela gosta de ficar virando folha. Ela vai, no momento de lazer dela, ela vai fazer o quê? Virar folha. Sempre. No momento de lazer, ela vai virar uma folha? Ela vai ficar virando Virando. folha. Achei que ela... Fotossíntese. Virou folha. Veja a folha! É o momento de lazer. O auge né? do namastê, Ai, sabe? Não, deu 5 da tarde. Ai, posso descansar. Sabe? Seja a bola, sabe? Seja a folha. Olha o gancho, presta atenção. Ah. Carlos Ruas, quando você vira uma folha, você faz fotossíntese. Se você quiser saber mais sobre fotossíntese, escute o Biologia em Meia Hora, programa da Camila, podcast nos maiores portais de podcast do Brasil, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. O link tá aqui embaixo, o logo tá aqui na tela, mas conta a história da vida em grupo. Quando você foi uma folha. Parque, É. Estava eu lá. atrapalhando, Que até No agora a parque. gente nem entrou no parque ainda. atrapalhando o Emílio. É. Não, eu que tava atrapalhando ela. Não, Sossega. pensa. Tô eu felizinha lá, olhando, plantinha, bichinho. E aí imagina que você viu uma das interações ou um comportamento que eu só tinha visto em livro. E aí, tava lá eu vendo isso. E eu assim, Emílio, vem, mas vem devagarzinho. Porque senão ele ia espantar o bichinho. Vocês já viram? Acho que dá pra ver em pombo também. Mas esse era com galinha d'Angola. Tinha um grupinho de galinha d'Angola. Aí elas estavam andando e comendo. Ciscando, galinha ciscando. Galinhas da É o que Angola ela faz ciscando. durante toda a sua vida. Exato. Exato. Que comportamento atípico esse. Não, que mas- era O cliente um veio supervisionar. comportamento de proteção. Então imagina que elas estão lá num grupinho. Ah. E aí elas estão comendo. Bica. Bica. Só que se ela ficar só com a cabeça baixada comendo, bicando, Não tá vendo o mundo. ela não tá vendo o mundo. Ela não tá vendo se algum predador tá vindo. Entende? Tá. E aí o que ela tem que Pode vir um fazer? dinossauro e comer ela. Isso. Ou, sei Porque ela lá, tá olhando pra baixo. pode Exato. vir a Camila e falar, Chutar ela. agora Agora você é minha. Ou ela pode virar sopa também, né? vamos pra panela.
E aí elas estavam lá comendo, e é isso que eu espero que aconteça. E aí uma levanta a cabeça para dar uma olhadinha. Aí ela abaixa e volta a comer. Aí outra levanta a cabeça para dar uma olhadinha. E elas ficam fazendo isso como se fosse Turno. como se fosse turno, como se fosse combinado. E não é combinado. Todas elas levantam a cabeça no fim das contas. Todo mundo, uma hora, dá uma olhadinha para ver se tem um predador. Olha que interessante, porque é uma coisa que todo mundo vê. Ah, tá a galinha ciscando ali. Mas o legal, por causa da especialidade de vocês repararam algo a mais, uma visão além do alcance. Isso. Como diria o Lion no Thundercat. Você conseguiu ver, enquanto algumas abaixavam, outras levantavam. E aí, Isso. quando outras abaixavam, outras levantavam. E era uma sincronia. E 1, e 2. É exatamente. Isso. E é melhor até do que a gente, porque a gente, para pra pensar, nós humanos, quando você tá andando na rua e vem uma pessoa na direção oposta e para na sua frente, você não sabe se vai pra esquerda, se vai pra direita, você fica parado na frente da pessoa, quer dizer, você não consegue, assim, você chega e fala, olha, eu vou pra direita, você tem que pegar no ombro da pessoa e dar a volta. Né? E qual que é o nome disso? Agora, a galinha sabe sozinha qual é a hora de cada uma levantar a cabeça. Pois é. Então, elas não sabem exatamente a hora, mas esse é um comportamento de parar, olhar, comer, parar de comer, olhar um pouquinho, depois parar, voltar a comer, que traz uma vantagem, principalmente quando você está em grupo. O nome desse fenômeno chama incremento da vigilância. Nossa, Ou seja, é uma coisa tão simples, né? Tem Olha legal. só esse incremento da vigilância. É isso. mas a gente pode falar que tem um aumento da vigilância. E quem vigia os vigilantes? E quem vigia os vigilantes. É. Sempre pode ter um que rouba nessa, que nunca dá aquela olhadinha, nunca vê se tem alguém chegando perto. Pode ter. Pode ter aquele que só fica ali comendo e... Então agora quem tá assistindo agora sabe o que é um incremento da vigilância. Inclusive, o vídeo que a Camila filmou nesse momento tá na tela agora, com as galinhas abaixando a cabeça e levantando a cabeça. E vamos ser Olha, honestos isso. também, né? Galinhas da Angola não são os animais mais brilhantes que caminharam sobre a Terra. Não são. Então, assim, você vê esse tipo de comportamento mesmo dentro indivíduos de uma espécie que, digamos assim, não é aquela coisa. Não é. impressionante. Sabe um outro grupo que eu pensei de animais? Suricate. Porque Também. meio que rola, quando eles estão fazendo uma atividade, sempre tem um que tá ali. Então, é que tem Sempre. uma discussão dentro da história de incremento de vigilância, e a Camila vai trazer outros exemplos de vida em grupo que são bem legais, que é até que ponto isso é combinado mesmo. Então, até que ponto eu falando com você, Ruas, eu vou ali, você cuida daqui, e daí depois a gente troca de lugar. E até que ponto esse comportamento, na verdade, é um comportamento egoísta, ou seja, cada um cuidando do próprio rabo, e isso é essa somatória de egoísmos gera algo que é vantajoso para todo mundo. E dizer O altruísmo é um tipo de egoísmo. é que, na verdade, assim, a primeira discussão que a gente tem em ecologia é se altruísmo existe ou não. É. E a resposta básica para isso é não. Apesar de, se você pegar insetos sociais, você entra num lugar que é muito mais sombreado em relação a isso. Mas o que se discute para aves, por exemplo, é que essas aves, elas, no fim das contas, não combinaram nada. É instintivo. Tá todo mundo juntinho, eu tô olhando só pra mim. Aham. Só que a hora que eu abaixo pra comer, eu fico de olho em você. Se você Sim. sair correndo, eu saio também. Então, só que no caso dos suricates, como você tem um comportamento talvez mais complexo, a gente começa a discutir se não rola um combinadinho mesmo, se eles não batem Tá. um Tem papo ali pra cada um comunicação olhar. ali, Tem né? Uma comunicação. comunicação que a gente já tem alguns estudos falando de comunicação de suricate. E a gente não entende ainda tão bem como que é essa Não comunicação tem o das... negócio da marmota também, que faz Do isso? cão da É o pradaria. cão da pradaria. Cão da pradaria. É verdade. É. Eu nunca vou esquecer uma vez que fizeram uma postagem no Facebook sobre o cão da pradaria, né? Mostrando Eu só justamente consigo essa imaginar coisa. um cão cão madeira. atrás de um balcão. Não, né? não, é isso. Fizeram, não, e colocaram, Amassando um pão. não, e colocaram o pão da padaria, não é o pão da padaria. Puseram o cão da pradaria.
E o pessoal nos comentários, ai que burro, não sabe escrever padaria. Eu falaria Fala isso. assim, não, porra, é pradaria mesmo. Pradaria. Dos prados, dos campos, o cão dos campos. O que eu não sei porque chama de cão, porque na não é um verdade é um canídeo, roedor, né? mas enfim. É pra dificultar a coisa. Mas daí, É o pão da padaria, é isso. Mas daí... imagina como eu sou pentelha. Porque além de ficar falando pro Emílio, vamos lá ver isso, vamos filmar, vamos ver esse comportamento que é tão legal. E aí, imagina as conversas que vêm depois, né? Da gente discutindo esse negócio de por que algumas espécies se tornaram sociais, ou por que algumas espécies se juntam em grupos para viver suas vidinhas em grupinhos. Sim. Matilha? Por exemplo, por que ser humano... É que o que a gente tem que imaginar em ecologia, e um dos principais livros de ecologia se chama A Economia da Natureza, é que comportamentos e interações têm custo, Tá. certo? Uhum. Então, por exemplo, formar casais monogâmicos igual a gente tende a formar tem um custo. É. E em ecologia, o que a gente tenta fazer é que, para aquele comportamento ser fixado, ele precisa ter benefícios maiores do que aqueles custos. Que malefícios. Faz sentido? Né? Então, Faz assim, sentido. sim. Tem Então, as que ganhar interações- mais do que perder aqui. Exato. Então, a seleção natural, e a gente está falando de ecologia evolutiva, baseada em seleção natural, ela vai selecionar comportamentos que sejam evolutivamente favoráveis, e para que eles sejam evolutivamente favoráveis, os benefícios que eles trazem têm que ser maiores que os custos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse comportamento que a Camila descreveu, qual que é a vantagem que tem dos bichos ficarem todos juntinhos, apesar de cada um tá olhando pro Cardume de seu, peixe, por exemplo. ou qual que é a vantagem de você viver num cardume? Pô, o tubarão já sabe, cardume, vou lá. Por que existe o cardume? Exato. Esse é o primeiro ponto. Gente, quando você tem um agrupamento, ele chama mais a atenção do predador, porque ele fica mais visível, por que então esses indivíduos vivem em grupo? Não, Porque mesmo pior assim... que já apareceu na Porque mesmo assim eles devem ter um benefício maior do que o A prejuízo. minha chance de sobrevivência vai ser maior. eu lembro- Essa é a hipótese. Eu lembro exatamente de um isso. dos documentários mais recentes do David Attenborough, Aham. né, que mostrava o cardume de algum peixe, sardinha, sei lá o que, algum peixe pequeno que fazia aqueles cardumão. E assim, no final da tomada, do take, não sobra nada. Todos são comidos, porque aí aparecem os tubarões, aí aparece não sei o quê, aí as aves marinhas começam a bicar por cima, aí vem uma baleia. Pega todo E eu mundo. falo assim, and in the end, Mas é que there's também no fish left there. tem grupos que não são de indivíduos One. da mesma espécie. Não, mas esse cardume, que vantagem ele levou? Você não juntou então, mas- todo mundo, morreu todo mundo. Mas você tá mais protegido do que se for um lobo solitário. Por quê? E eu tô te fazendo uma pergunta. Porque é fácil de ser comido, perseguido. Não, então, Porque você pode ter a sorte que- de comer o teu amiguinho e não você. Então, No cardume, eu espero que o Zé seja comido, não eu. Vamos lá o que você falou. Ó, Zé, estamos jogando xadrez aqui, mas se é um tubarão, Olha o que cada um você, pro seu lado. olha o que você falou. Ah. Você falou essas duas coisas. Primeiro, o cardume é mais visível do que o peixe sozinho. Porém, Então a chance de você ser achado é maior. a chance do predador ver é maior, mas a chance de eu sobreviver é maior. A chance de você como indivíduo sobreviver é maior. Sim, Se eu tiver com 2 é 50% de eu ser escolhido como presa. sim. Se eu tiver com 100 é 1 em 100 de eu ser escolhido E como se eu tiver presa. com 1 milhão de peixinho ali, É 1 em 1 É 1 em 1 milhão de eu milhão. ser escolhido como presa. olha aí. É lógico Isso é uma vantagem. É uma vantagem. Só que aí você tem a desvantagem. No meio de 1 milhão, a chance de te acharem é muito maior. Sim. Então o que você vai ter é sempre essa disputa entre essas duas coisas. É mais vantajoso você ficar sozinho e escondido, Uhum. ou é mais vantajoso você ficar no meio e você não ser escolhido? Algumas espécies vão ficar isoladas Algumas no buraco. né? Isso, por isso que você tem esses dois extremos. Você tem o bicho que vive sozinho e o bicho que vive em cardume gigantesco. Porque Mas- os rumos da seleção natural foram levando cada um. Mas Cada Cada espécie- espécie para um então, caminho. esse peixinho aí, que acabou o cardume inteiro, porque apareceu todo tipo de predador no mesmo momento, é um efeito colateral.
Não, é porque daí você tem que ir somando as interações, porque você tá vendo ali, do ponto de vista do peixinho, no fim, ficar em um agrupamento não deu certo. Mas do ponto de vista dos predadores que se uniram e perceberam sinais de outras espécies, de que ali havia disponibilidade de alimento, para esses caras também foi interessante esses agrupamentos que não são de organismos da mesma espécie. Vou contar uma outra história. E aí a gente daqui a pouco volta para esse negócio de efeito de diluição, que é você no meio da galera ter a sua probabilidade de ser capturado menor quando você tá ali com a galera. Naqueles filmes, né? O pessoal que tá querendo fugir do vilão, assim, sempre entra na multidão, né? Vamos nos misturar. Mas, vou contar. É diluição. É você diluído no meio de um monte de gente. Então a Camila falou de incremento de vigilância. São mais olhos olhando. E agora, efeito de diluição. Efeito de diluição. Você misturado na multidão. É mais difícil de ser achado. E no incremento de vigilância, além desse negócio de ter mais olhinhos, uma coisa legal que os pesquisadores mostraram é que quanto maior fosse o grupo, maior a distância que o grupo percebia a chegada do predador. E daí mais tempo esse grupinho tinha para fugir. Aí quanto menor o grupo, quanto menos olhinhos tem vigiando, aí eles demoravam um pouquinho mais para perceber o predador, e aí o predador já estava mais pertinho. Você lembra do experimento que eles fizeram? Era com ave. Era com aves, eles pegavam um gavião empalhado, aí eles construíam uma tirolesa, aí eles colocavam o gavião escondido lá em cima. Aí eles colocavam um passarinho, um pintinho, por exemplo. Um animal modelo. Então podia ser pintinho ou outras aves. Aí eles colocavam um pintinho. Aí colocavam o alimento no chão pro pintinho ir ali comendo. Aí eles soltavam esse gavião modelo, ele descia pela tirolesa e eles mediam a distância que esse pintinho sozinho conseguia reagir ao gavião. Aí, beleza. Esse pintinho ia lá, percebia, eles marcavam, 50 metros. Aí eles pegavam, colocavam o gavião escondido de volta, pegavam outros 2 pintinhos, porque tem a questão do aprendizado também, e colocavam ali. Então eles foram aumentando o tamanho do bando. O bando foi ficando cada vez maior. E aí quanto mais cabeças você tivesse, mais olhos você tinha. Nessa história de abaixar a cabeça para comer e levantar, abaixar a cabeça para comer e levantar. Então o que eles mostraram é isso que a Camila mostrou. É assim, quanto maior o tamanho do bando, maior a distância que eles conseguem perceber a chegada desse predador. Eles reagem mais cedo, eles reagem antes. Sim. Eles conseguem fugir mais antes. Eficiência. Isso, essa é uma vantagem de ficar em grupo. Por quê? Porque a hora que eu tô abaixado comendo ali, o Pirula tá olhando. Se ele perceber o predador, isso que é uma coisa legal. O Pirula não vai falar assim, ó o gavião. O Pirula simplesmente sai correndo. Mas aí você já vai. Eu saio correndo por tabela. Correu. E a gente faz isso inconscientemente. É só você ver, o ser humano faz isso. Se um cara começa a correr, todo mundo sai correndo. Deu merda. E de repente... Será que isso é meio genético? É selecionado. Porque, assim, eu tento ir contra a maré. Porque eu sei que as chances de dar merda é muito grande de... Por exemplo, você tá numa manifestação. E aí uma pessoa, sei lá, tropeça, começa a catar cavaco, que fala... Podemos parar para conversar depois... do termo catar cavaco. Mas ok. Começa a catar cavaco, aí os do lado também começam a correr, e daqui a pouco tá todo mundo correndo e gente sendo pisoteada. E ninguém sabe onde começou esse foco. A quantidade, quando eu participei de manifestações, a quantidade de vezes que ocorria isso por alarme falso era muito maior do que quando realmente era algo perigoso. Então eu comecei a tentar me policiar de não correr. Só que aí tem um problema. De tentar suricate, levantar a cabecinha e perder. Só que evolutivamente, se você não correr, é pior. Porque o tubarão pode me pegar. Porque pode ser que seja verdade. E aí o leão vai vir pra cima de você porque você ficou parado. Olha aí, mas por isso que você corre. É o peixinho e mais, curioso. Isso vale inclusive pra leão. Também. Também. Se um leão vai correndo... Deixa eu contar uma história. Vai lá, conte essa história. Certa vez estava eu no Pantanal, onde eu fazia campo. E aí eu precisava pegar a amostra de uma planta que estava lá no meio d'água. Tava lá eu, no meio d'água, pegando a amostra, de olho para ver se não tinha nenhum jacaré ou coisa assim. Aí eu escutei um primeiro grito. Um barulho assim que parecia um grito de gente. Eita. Aí eu já assim... Acho que eu preferi o jacaré. Só tem uma coisa pior que onça no Pantanal, que é o quê, Camila? Gente.
Aí, falei, não, mas foi longe, né? Aí, de repente, eu comecei a ouvir um barulho de tac, 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 tac. Você sabe o que é. Ah, aquele javali, É, o- porco. Tem o cateto O cateto e queixada. isso. Opa, dupla. Vai lá. E Saudosa. aí, eu assim, gente, você é queixada? Oh, não. Oh, não. Meu Deus. Aí Tá presa. apareceu um porquinho, pequenininho. Eu, ai, é um bebê. Que bonitinho. E o que veio depois do bebê? A mãe do bebê. E toda a família, e todos os Tio, amiguinhos. primo. Meu Agregados. Deus, uma galera. comemorando Eu, Natal. bom, me falaram que o legal é subir numa árvore, né? Sim. Aí o que acontece? Eu falei, bah, vou entrar aqui nessa matinha, vou subir numa árvore. Rua só tinha palmeira. Que não tem galho, né? Não tem Só um galho. Ah, é troncão. só... Tem que subir com a palma do pé. pra Mas gente. nesses momentos você nem pensa se tem galho ou não, né? A força do desespero. É. A força do desespero fez com que eu achasse uma cerquinha. Eu falei, beleza, vou subir na cerca. Subi na cerca, agarrada na palmeira, e eles lá, comendo. Ah, eles não estavam ferozes pra você. Eles estavam só Não, eles não ali, me viram. de Eu consegui boa. ainda ficar ali, Você, folha. folha. Fotossíntese. Eu sou uma folha. Eu sou uma folha. Urutau. Mas eles comem folha também. Eles comem folha. É. Então não se... Não conta pra eles agora. É. Enfim, aí tava lá eu, assim, esperando. Nossa. E toda vez eu me irritava com uma ave que ficava o dia inteiro. Quen, 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 quen. De repente, essa ave parou. Silêncio. Aí uma outra lá no fundo deu um grito. E as aves todas começaram a voar. E eu assim, eita, mas o que tá acontecendo ali naquela florestinha? Aí, eu tava perto de um corpinho d'água, passou uma ariranha, correndo, quer dizer, nadando, né? Todo mundo correndo. Todo mundo correndo, as aves correndo, os porquinhos correram. Eu, meu Deus. Aí sabe o que você lembra nessa hora? Pé grande. Que você tá num local chamado Buraco da Onça. Onça. Onça, Eu pintada. preciso ficar lá pra ter certeza que era onça? Acho que Como se o... biólogo, assim. Não, Se o o porco peixe- correu, a ariranha correu, todas as aves correram, todo mundo fugindo e saindo de lá pra cá. Pra onde a gente vai? Corre junto com o porquinho. Nossa, mas pense numa Camila que correu. Antes de mais nada, a Camila falou: tragam minha calça marrom. E aí depois ela saiu correndo. Mas me fala uma coisa, Camila. Não é fácil Adrenalina. correr no Pantanal. Não. Porque você tem poças e coisas assim. Não, e Ah, ainda bicho. você tá de bota, perneira, todo um equipamento. Nessa hora larga o equipamento e E você nunca soube se era uma onça. olha. Não. Não, você não quis ficar pra saber. Não fica só. Mas tudo isso é para ilustrar que essas interações, esse negócio de vida em grupo, pode ser com organismos que não são da mesma espécie. Outros animais. Isso. A lá, Timão e Pumba. A lá, Exato, Timão a lá, e Pumba. Excelente E exemplo. É. tem... Isso é mutualismo? Hakuna Matata. Essa sua pergunta é muito boa. Por quê? Quando a gente fala de interações, a gente separa interações em grupos porque o nosso cérebro precisa organizar as coisas em caixinhas. Tá. Então, por exemplo, você com o seu filho não é uma interação mutualística porque a gente está falando de uma espécie só. É, somos da mesma espécie. Vocês são da meu mesma filho. espécie, então Tá. não E o faz sentido. mutualismo é definido como uma Como interação entre duas espécies diferentes. espécies diferentes. Se meus filhos forem gatos, Se os seus filhos forem gatos, você está falando de uma Temos interação mutualística. E aí eu posso te dar um exemplo. Existem pessoas, e isso que eu vou te falar não é tão escrito assim, mas é uma definição possível que definem que a interação entre humanos e vacas é uma interação mutualística. Por quê? Pô, Emílio, mas a gente come vaca. Como isso pode ser uma interação mutualística? Porque a gente Depois a analisa... vaca come... Não, pera. Porque não a gente faz isso. analisa a interação de acordo com o resultado que essa interação tem para a aptidão da espécie. A aptidão é a capacidade de deixar descendentes. Então, as vacas, a partir da interação com seres humanos, conseguiram deixar muito mais descendentes do que elas deixariam sem a interação com seres humanos.
Então, interagir com a gente, pra vaca interagir com a gente é vantajoso, por quê? Porque ela tá deixando Pra espécie pra vaca. espécie vaca, Tá, não mas- pro indivíduo, porque a gente tá O falando sempre de indivíduo só se populações. ferra. Isso é uma relação mutualística mais complexa. Eu acho que a essência do mutualismo seria duas espécies que cooperam e se ajudam Então, na natureza. Mas se ajudar... Então, mas quando você fala em se ajudar, você está falando que vai ter um benefício para uma e vai ter um benefício para outra também. Sim. Como esse benefício é medido? Como você mede o benefício? O que é esse benefício? E aí, um jeito que a gente definiu esse benefício é Fazendo conta. fazendo Fazendo conta. conta, exato. Então a gente quer ver assim, qual é a aptidão desses organismos quando eles estão vivendo em conjunto ou separados. E a aptidão é o número de descendentes férteis deixados para a próxima geração. Ou traduzindo, é o número de filhinhos capazes de te dar netinhos. Que vai ficar pra próxima geração. Ou seja, os biólogos criaram uma equação Exato, para que mede calcular isso. isso. É. Que mede. A gente vai... Isso é uma coisa muito interessante, porque o pessoal, a gente fala em ecologia, a galera lembra de ambientalismo. Mas a ecologia, eu lembro de quando eu tinha aula de ecologia na faculdade, é conta atrás de conta. É a biologia mais matemática É só que existe. conta. É isso. É só conta. É. Se você chegar a dar um livro de ecologia, dar o Odum É pra só alguém, conta. assim, a pessoa vai. Olha, só saber A disso, não. pessoa que reclama de ecologia, vai lá, esses caras aí, eles ficam falando de Tem ecologia. 4 lê isso aqui. galinhas da Angola. Lê isso aqui, tenta Veio uma entender onça, essa merda aqui. Aí depois Matou você me fala. 2. Quantas galinhas da Angola ficaram? O pesquisador que a gente vai receber aqui, Quantas ficaram? Depende. Um- Elas estavam um- correndo, as que um dos ficaram foram as trabalhos, que morreram. um dos trabalhos do pesquisador que a gente vai receber aqui é o seguinte, eu falo pra você assim, ó, por isso que a Camila faz essas caras, porque ela é mais ecóloga do que eu. Ela é menos determinista porque do ela é que sua eu. esposa, por isso Então, a que hora ela que a faz essas gente fala caras. assim, ó, a hora que a gente fala assim, ó, aves vivendo juntas, de espécies diferentes, que fogem juntos, isso é uma interação mutualística. Isso eu tô afirmando. Tá. Aí a Camila vai virar o nariz. Por que ela vai virar o nariz? Porque ninguém mediu a aptidão das aves Nossa. vivendo junto ou separado. Ela tá sendo purista. Tá. O que esse cara que vai vir aqui faz, que é o professor Paulo da USP? Ele cria modelos matemáticos pra Camila parar de virar o nariz. Ou seja, ele tá tentando fazer a conta pra mostrar que essa interação é realmente vantajosa para aqueles organismos que a gente tá vivendo. Agora eu vou te voltar a pergunta pra você. O exemplo da galinha da Angola que a Camila deu lá no começo do programa Sim. é uma interação mutualística? Não porque elas são da mesma espécie. Exatamente, é outro tipo de interação. Olha só, uma bom interação entre aluno organismos da aplicado. mesma espécie. Já posso fazer a prova amanhã. Pode. Isso era uma questão de prova. A gente por pode exemplo. falar que é uma cooperação. Isso. Que daí são É organismos uma da mesma. cooperativa. É uma Isso. comunista! É uma cooperativa. Galinha da Angola comunista, safada. Ah, querido. Não, que são organismos da mesma espécie se ajudando. Exato. E por causa dessa ajuda, provavelmente eles estão aumentando sua aptidão. Então, É. quais os termos nós aprendemos hoje? Relação, Vida em grupo, vida em grupo. Vida em grupo, relação mutualística e o vigilante lá. O Incremento de vigilância incremento de vigilância. e efeito de diluição. Super-heróis que entram na Liga nos Vigilantes, na Liga da Justiça, não é um incremento de vigilância? Lógico que é. Olha só. É um exemplo disso. E ruas. Só que talvez a gente possa dizer que no caso de super-heróis, eles se comportam como se fossem de espécies diferentes. Porque cada um tem um poder, seu poder diferente. e ajuda o um amiguinho. voa, um fica transparente, o outro é elástico, aí a Ok. coisa vai. Teriam os super-heróis uma relação mutualística ou um incremento de vigilância? Ou uma, Olha, pergunta de vestibular. ou uma cooperativa. Não, pera. Agora eu vou fazer a pergunta. Não vou fazer pro Ruas, não. Vou fazer pro Pirula. Faça. Pirula, quais são as desvantagens da vida em grupo? Porque a gente só falou de vantagem. As E aí lembra lá desvantagens de da vida ecologia em que grupo. a gente falou de custos e benefícios? Aham. A Camila tá falando de benefícios. Ah, é melhor porque aumenta a minha proteção, é melhor porque eu tô no meio da galera, isso é vantagem. É melhor porque você vai ter mais olhinhos também para procurar recursos. Qual é a Que nem desvantagem a de história viver em ali do grupo? Pirula com os... Usar o sabonete do amigo. Você pode usar o sabonete do amigo, Você por pode exemplo. Vai compartilhar desvantagem. Você pode recursos. compartilhar recursos. Compartilhar Mas quais as recursos aqui. desvantagens, Pirulinha? As desvantagens é, se o recurso for escasso, você tem que dividir comida com mais pessoas e você tá comendo menos. Isso, Apocalipse uma vantagem zumbi. muito grande. Esse, Apocalipse esse é zumbi. um exemplo. Isso Esse é um Isso exemplo. gera muito grande. competição. Outra coisa, se você tivesse, sei lá, você é macho,
e tem uma fêmea, É. você sabe que, tipo, opa, pera lá, a fêmea não tem lá muita opção. Se tem 14 machos, você já sabe que você dançou. Então, tipo... E não fica só aquela dançou, tem uma situação. coisa mais cruel ainda. Mesmo que você forme casais monogâmicos, se você vive em grupo, você Você pode tomar nunca chifre. tem certeza da paternidade. Você pode tomar chifre, Então verdade. tem um aumento da infidelidade que, por um lado, na vida em grupo, tem a vantagem de ser mais fácil encontrar parceiro sexual. Aham. E também, assim, se o filhote não é seu, meio que como tudo é a mesma coisa, ali também na prática, do ponto de vista de espécie, não faz muita diferença. Ei, Age faz. of Enfim, Aquarius. pai é quem cria. Age of Aquarius. É o famoso pai é quem Tudo cria. de todo É, mundo. A vida em grupo é uma grande bacanal. Ah. Não, pai é quem cria, né? Essas coisas Tá todas. tudo né? bem. É, então você tem... Isso são duas desvantagens. Deixa eu Isso. pensar em mais alguma. Tem mais uma, tem mais uma. Tá, deixa eu pensar. Tem essa desvantagem. Se aparece o predador, tipo, você fica mais Sim. visível, podemos dizer também. Mas tem mais uma que é mais clara, porque essa do predador fica meio cinza, porque você não sabe se é vantagem ou desvantagem, e isso vai variar um pouco. Deixa eu pensar. Qual que Falta seria? mais uma desvantagem? Falta mais uma Ah. principal. Tem várias, mas Deve tem ter mais uma várias. principal. Desvantagem? Ó, o De andar. Pirula falou de recurso. Você vai usar o meu sabonete. Aham. Compartilhamento de recursos. Compartilhamento de recursos, aí tem um negócio de fidelidade, de construção de grupo, de você, principalmente os machos, não saberem a paternidade. E isso em biologia é algo super importante. Então é relevante. E aí tem uma terceira que Cê é muito importante. Pode ter alguém no grupo que é o Cid da Era do Gelo. Estresse. Como assim? Oi, tudo bem? Botaram o rastro silvestre É, na minha boca, apagaram as isso- pegadas e me isso é amarraram ruim. para que eu não pudesse segui-los. Isso é ruim, isso é ruim. Isso seria Mas não é essa a grande... Você tem bonitos o olhos. burro do Shrek. É, o burro do O Shrek. burro do A Shrek. gente já chegou? Já chegou? Chegou? É, isso seria um problema. Falta muito. Uma reação. Uma E aí? relação. Qual é a terceira? A É a terceira, terceira, a gente viu em 2020. Covid. Doenças. Doenças. Ah, verdade. Pega doença. mais fácil. A Pega um, Tem pega uma geral. facilitação na disseminação de doenças. Para quem não sabe, bom, a espécie humana, assim como todos os grandes primatas, é uma espécie gregária, Aham. na verdade como a maioria dos mamíferos, né, é uma espécie gregária e de grupos razoavelmente pequenos, né? Inclusive há estudos de que os neandertais formavam grupos de 20 a 25 pessoas, o Homo sapiens original formava grupos de 60, no máximo 100 pessoas, né? Tanto é que dizem que o nosso cérebro não consegue compartilhar convívio, né? Ou entender mais do que 100 pessoas. Por isso que era o dilema das redes sociais. Né? Você tem 1000 amigos, mas na verdade você não tem como interagir com 1000 pessoas. Né? E aí o que acontece? Esses grupos que se formavam, né? E que ainda se formam, você tem caçadores-coletores até hoje, e eles não vivem em grupos de mais de 100 pessoas, né? É no máximo 100, mas em E eles vão se fragmentando, né? Esse grupo vai crescendo exatamente. e formando outro. Preferencialmente 50, no máximo 60 pessoas, né? Quando chega a 100 pessoas, começa a isso daí, acaba formando 2 times e cada um vai para um canto. E quando isso acontece, a gente sabe que num passado distante em que todos os humanos do mundo eram caçadores-coletores, não havia agricultura ainda, a quantidade de doenças era muito menor. Porque você não tinha, assim, sei lá, um grupo pegava uma doença. Cara, só aquele grupo ia pegar aquela doença. Os outros grupos de humanos estavam meio que isolados, estavam isentos de pegar essa doença. Era menos provável que pegasse. Né? Você não tinha convívio com outros animais, que no caso da pecuária, né? A gente tinha convívio para alimentação, né? Mas não como pecuária. Então a chance de passar e pegar doenças de outros, principalmente mamíferos, né? Era muito menor. Então, praticamente todas as doenças que a gente conhece hoje na espécie humana, elas começaram a aparecer com a pecuária e consequente sedentarização e, portanto, acúmulo de gente no mesmo lugar. O aumento dos bandos. Então aí você passou a ter um monte de gente no mesmo lugar, que vive sempre no mesmo lugar, com um monte de bicho junto, e aí, de repente, puf, estourou uma doença. A Covid começou na China e em um mês já tinha atravessado o Atlântico e já estava no Brasil. É porque você E ainda fala... tem a questão de velocidade de transporte, né, Sim, no caso. Né? É porque hoje tem uma definição muito legal em ecologia, que é o que é uma população. Então, uma população é um conjunto de indivíduos de uma espécie vivendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa é a definição do que é uma população. Uhum. Só que a hora que você pega a humanidade hoje, é meio difícil de eu falar, por exemplo, de eu usar essa definição de população humana
e partir do princípio que os brasileiros são separados dos chineses. Porque eu tenho voo da China para o Brasil todos os dias. Então, eu não tenho esse isolamento geográfico entre... Isolamento geográfico você tem com pouquíssimas populações humanas hoje. Praticamente não existe mais isso no mundo. Essa definição de população para a humanidade é muito rara. Ela era comum no passado, mas hoje em dia eu falo assim, o Brasil é de uma população separada da China, tá, mas tem um voo daqui meia hora chegando com 400 pessoas que estiveram na China e que estão vindo para o Brasil. Você pode usar isso, eventualmente, para algumas, e são poucas, algumas comunidades indígenas em lugares muito afastados da Amazônia, por exemplo. E nerds muito sedentários e tímidos. Também tem isso. Mas isolamento geográfico. Eles são seres humanos solitários. Ok. Não, e outra, eles aí é o mais louco, que é o que a gente estava falando ontem no Flow. Eles trocam uma interação física, mas psicologicamente eles continuam interagindo, porque eles estão interagindo na internet. Eles não encontram fisicamente com outras pessoas, mas eles estão compartilhando uma comunidade através da internet. Então não é um isolamento. Isolamento tinha aquela história do coitado do índio do buraco lá, que vivia naquela reserva lá em Rondônia, isolado. Aquele lá era isolado. Era um ser humano solitário. Era um ser humano solitário. Agora, você tem, mesmo essas populações isoladas na Amazônia, de indígenas, etc., elas têm interações com aldeias vizinhas. Tanto é que quando os indigenistas precisam entrar em contato com elas, eles não entram diretamente. Eles falam com aldeias próximas que entram em contato e falam, a gente vai precisar falar com aqueles caras lá e a gente sabe que eles não falam, mas eles até aceitam, vocês fazem o meio campo. E aí... não é fácil, mesmo para esses indígenas que são, digamos assim, são os parentes, né, que eles se chamam, né, eles se chamam de parentes, mesmo com eles não é fácil, é aquela coisa, a gente vai tentar, mas não é simples, né? Então, aí a gente pode talvez falar num isolamento da época, pré-urbanização, digamos assim, que a gente pode dizer que seria um isolamento. Povos em ilhas, a gente tem aqueles povos das ilhas de Andamã lá, ou da Ilha Sentinela, que não interagem. Tem algumas... Aí se encaixa mais na definição ecológica de população. Isso. Né? Tem aquelas ilhas no Havaí, que também, a duras penas, os nativos conseguiram chegar a um acordo de falar, vocês não entram aqui. Podemos fazer um acordo que vocês não entram, a gente não quer contato que com uma vocês. Vez a cada década tem um missionário que vai pra lá e nunca mais volta. Não, olha, no Havaí é um troço bem complicado, porque essas ilhas, por lei, na verdade a Ilha Sentinela lá na Índia também, mas no Havaí rolam umas coisas meio complicadas, porque você é multado severamente. E esses indígenas ficam isolados ali nas ilhas, são algumas ilhas do Havaí que, assim, pessoas não indígenas não entram, indígenas de outras ilhas também têm dificuldade de entrar em contato com eles, e dependendo da situação tem punição legal. Punição legal do governo dos Estados Unidos, do estado do Havaí, chegava e falava assim, ninguém mandou sem falar com eles, uma reclamação formal. Chegava e falava assim, eles entraram em contato comigo e o combinado não era esse. Né? Tipo, falava assim, tá bom, ok. Quer dizer, você pensa numa galera que odeia branco. Assim, realmente... Eu entendo, sendo branco eu entendo. É realmente um troço muito violento, né? E só para deixar claro para quem tá assistindo, essa definição de população que eu e a Camila a gente deu é uma definição de ecologia. A geografia entende população com outros parâmetros. E aí assim, qual é a melhor definição de população? Para ecologia é essa. Se a sua pergunta for de geografia, aí é uma outra pergunta. São pessoas que têm residência no mesmo lugar, por exemplo. E então, tem que entender que no caso da biologia, a gente trabalha com população de todas as espécies. Exato. Então, por exemplo, uma fazenda que a pessoa tem não sei quantas cabeças de gado, para geografia, são cabeças de gado. Para nós, é uma população de vacas que está ali em alguma coisa. Por isso que, geralmente, quando eu vou fazer algum vídeo e vai falar de população... eu geralmente regravo quando eu falo população em geral, porque eu chego e falo população humana. Sim. Eu acrescento o humana, que é para deixar claro, porque população de abelhas é X, a população de formigas é outra coisa. E população de trigo. As pessoas esquecem de planta, população de árvores. De eucalipto em São Paulo. Que exato. Uma coisa interessante é que, por exemplo, você estava falando dessa questão de interação, você usou vaca. Sim. Né, como exemplo de interação que seria uma interação mutualística. benefício para os dois, né?
mesmo que pro indivíduo seja ruim. Sim. Uma vaca não quer ser comida. Uhum. Mas só que essa interação que houve para a espécie, né? Então, o que eu falo, né? A espécie, né, da vaca, né? Que é... Como é que é ela? Eu não lembro. Não, é um nome muito engraçado. É Bostaurus. Aham. Né? É Bostaurus, né? Não tem... Voltando ao Cagani andando. no Curioso começo da ao live. Cagani andando, né? É Boss, né? B-O-S, de boi, né? E de Taurus. Taurus, né? Touro. Isso não é piada. Isso é Não, uma não, não. espécie mesmo. Boss. Eu achei que A tava espécie- falando sério? uma piada. São dois nomes. É a espécie inteira, né? Boss Taurus. A espécie da vaca? É Boss Taurus. Boss. Não, não é possível. Eu tô falando, é Boss. É bom demais pra ser É o mesmo verdade. da origem do boi, né? Isso. Então é B-O-S, Boss é o Gente, gênero. As vacas nunca reclamaram A disso, espécie é sindicato. Elas das vacas. reclamaram, mas a gente Boss não entendeu. Taurus. né? Ela tava lá. É. Ela tava reclamando. Mas Ok, aí ok. o interessante é isso. A espécie, né, das vacas, né, dos bois, ela, como é que fala? Como espécie ela é uma vitoriosa, Isso. como indivíduos são miseráveis, né? Porque eles são tratados do pior jeito possível, a maioria deles, né, são tratados do pior jeito possível pela nossa espécie, só que a gente fez eles se reproduzirem muito. Você quer pegar um exemplo em que o sofrimento, a gente podemos dizer que seja desprezível? Trigo. Trigo, que também é outra espécie que é o Trigo se mutualismo. deu bem. Milho É. se deu bem pra cacete. Sim. Se deu bem pra cacete. Parabéns. Obrigado, cara. Tá vendo? Eu me dou muito bem. Então, Sou comida pelo mundo inteiro. Opa, desculpa, acho que eu Emílio. empolguei demais. Emílio. Emílio. Acho que eu empolguei demais, gente. Foi sem querer. Ou não. É isso, Muito gente. incremento nessa vigilância. Mas, Vai lá, Camilinha. na mesma linha do pirula, tem as formiguinhas cortadeiras, que tem a sua criação de funguinho. Que também pra é um- aquela partezinha... O pulgão, é verdade. Que é parecido. Não, fungo. O fungo. Cortadeira. Ah, o fungo, é A cortadeira verdade. com É fungo, porque tem eles umas que têm fazem fazendas pecuária fazem em pecuária. pulgão, Mas né? daí elas não comem necessariamente o pulgão. Às vezes até... Só Pera, é tomam- formiga que produz fungo, é isso? Ela É isso. cultiva Cultiva um fungo. fungo. Ela cultiva o fungo Sabe pra comer essas o fungo. As formigas Formiguinhas. aprenderam o cultivo. É o único Isso. caso Daqui de a pouco vão estar agricultura... fazendo fogo. É uma agricultura. É o único caso de agricultura que a gente conhece em outra espécie. Mas daí a formiga Sério? corta qualquer Formiga? folha. Não, elas... Saúva. São as saúvas, Saúva. as formigas cortadeiras. Que Sabe tem a aquelas tanajura. que vão e cortam toda, acabam com uma planta? Tem um cabeção Elas vermelho não assim, com os comem chifres, a assim. plantinha e leva pro ninho pra alimentar o funguinho, que é o que ela come. O funguinho é o cachorrinho, é o pet da Não, formiga. o funguinho é o Comidinha. funguinho É o trigo. cultivo, é o trigo. É o trigo, é o milho dela. Ela come o fungo. Então ela planta o fungo pra comer. Ou seja, ela não come a planta ali na hora, ela leva a planta, A planta é o adubo. leva ela pra Pro toca fungo, e é aí, adubo, entre aspas. e aí Porque gera o fungo e aí ela come o fungo. É que Isso. é capaz de... Ah, tá. Então o fungo não é o Gary da Não, formiga, não é. Ela cultiva pra comer a gente com a vaca. É a gente com a ou a gente Pensa com a numa planta, cacete. É a gente com o milho, é a gente com o trigo, é a gente com a maçã, é a ok. gente com a laranja. Tá, plantio. Isso, É a cultura mesmo. Ela leva a folhinha, Planta a fungo. folhinha vai ser digerida pelo fungo e ela come o fungo. Ok. É isso. Mas pra terminar, eu vou fazer uma pergunta. Faça. Querido, Ah, no fim, você... qual doce? É verdade. Ah, Emi, oi. no fim, você gostou de ter conseguido ver esse fenômeno ali? Eu adorei ver as galinhas da Angola. Eu teria percebido a galinha da Angola sozinho? Não. Eu preferia ter ficado meia hora no parque ao invés de 4 horas vendo todas as interações possíveis e imagináveis? Não. Não, agora para pra pensar. Se você tivesse visto a galinha da Angola, a primeira coisa que você ia pensar era isso, ou você ia pensar, com batata. Não, a primeira. Também, lógico. Mas eu adorei, querido. É muito legal ver a interação. Mas eu tenho uma pergunta pra deixar pro Ruas. Se você falar que não gostou, quais serão as consequências pra você? Não, foi ótimo o passeio. Maravilhoso. Adorei. Quero voltar pro parque. Nossa, Eu quero Emílio, deixar uma pergunta para a Camila comunidade. ficou Mas eu vou ofendida, fazer uma pergunta pra Emílio. você. Faça uma pergunta para mim. Pergunta de prova. Já que você Ai, entendeu caramba. tudo Eu já das respondi interações. uma. Eu já Não, respondi essa é uma a aqui pergunta hoje. de prova. Ah. Você entendeu a ideia de custos e benefícios. Sim, Então certo, você tem benefícios, professor. você tem Uhum, custos, e para uma uhum. interação existir, você precisa ter mais benefícios do que custos. Perfeito. Certo? Até aí tá Certo, tranquilo. certo, perfeito. Onde existe uma maior probabilidade de eu encontrar vida em grupo? Na Amazônia ou num deserto, e por quê? Ah, Entendeu a minha pergunta? O problema Tá é o clara? porquê.
Porque Então, não, mas então dá a sua primeira resposta. Na Amazônia ou no deserto? o pensamento lógico é na Amazônia porque tem mais quantidade de bichos, tem mais probabilidade de sobrevivência. Por que tem maior probabilidade? Tem mais tudo na Amazônia. Porque tem um ecossistema mais farto. Mas farto, cara, essa é a palavra, Carlos Ruas. Ah, Pensa assim, ó, um grupo precisa de muita comida. sim, Onde tem mais comida? no meio da floresta. Isso quer dizer que o custo de consumir comida, de conseguir comida na Amazônia é mais baixo. Então, o benefício de viver em grupo é maior proporcionalmente. Então, presta atenção. A Amazônia tem tanta comida, mas tanta comida, mas tanta comida, independente da comida Que que a dá gente vai para ter falando, grupos grandes. que dá para ter grupo Porque grande. não vai ter rivalidade, não vai ter malefício. Porque a competição pela comida é muito mais baixa. Aham, ok. E aí a proteção gerada pelo grupo... Vale a pena. as coisas que vale a pena. Ninguém- Agora, no deserto, a comida é tão rara que... Ah, no deserto é todo mundo solitário. Exato, não é todo mundo. Olha, você encontra o escorpião solitário, a cobra solitária, o nerd solitário, no meio do deserto. Exatamente. Olha. Por quê? Porque o custo fica tão alto porque o alimento é raro que os benefícios de viver em grupo não valem a pena. Por isso que quanto mais mata, maiores os grupos, e quanto menos mata, mais desertificação, mais Você individualismo. tem uma tendência maior em Agora, individualismo olha por causa dessa questão de custos e benefícios. Agora, olha como é que também a herança é relevante. Quais são os grupos de animais gregários do deserto? Não tem a menor Camelos, Mamíferos. 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 Camelos, humanos. Mas por nossa causa. Não, Não. Eles são assim. os dromedários. pela- Ah, tá. É dromedário Pela do herança, deserto, é. né? O camelo é Mesmo mais de sem frio. serem domésticos, os selvagens estão Isso, ali exato. em grupos juntinhos. E os humanos são mamíferos. E eles também são os que andam em grupo ali no deserto. Com os camelos, mas tudo bem, né? Você tem as coisas. Por quê? Você tem uma herança de animal gregário em alguns grupos nos mamíferos, em linhas gerais, que são tão fundamentais para a manutenção da própria vida deles que você não consegue desfazer. Isso é uma... Não é que você não consegue desfazer, óbvio que você consegue. O tigre, por Sim. exemplo, é um bicho mais solitário, mas você tem mais dificuldade de desfazer essa coisa, porque tá o fundamento, por exemplo, do comportamento de busca de parceiro sexual, não sei o que. Você precisa ter essa coisa gregária, mesmo que você tenha um prejuízo por ter menos comida no deserto. E aí, o que essas espécies desenvolveram? Como guardar água sozinha, como conseguir sobreviver com menos comida, como fazer as coisas. É o jeito. É. Do mesmo jeito que o que os humanos conseguiram desenvolver para viver no deserto, e eu estou incluindo humanos nessa jogada, rotas de como chegar nos lugares aonde tem água, Tem recurso. aonde tem recurso, né? Como que é o tipo de solidariedade das comunidades berberes, né? Lá do Marrocos, da Tunísia, da Algéria, como que eles conseguem fazer, da Algéria, não, Argélia, eu falei em inglês, né? Da Argélia. Como é que eles conseguem sobreviver em conjunto, né? Porque aí você chega e fala assim, pô, tanto lugar legal para viver, que tem mais recursos, por que o ser humano foi viver lá no meio do deserto? Se ajudando. Mas qual... Ou quem não quer ter vizinho. Também. Camilinha, Carlos Ruas tiraria uma nota alta na sua prova de ecologia sobre vida em grupo? O que você acha? Eu acho que sim, Entendeu? gostei muito. Entendeu? Obrigado, E professor. você ia deixar uma pergunta, eu te interrompi, desculpe, qual que seria a sua O pergunta? termo é... Como é que é o termo? Incremento de vigilância. Incremento de vigilância. Então, eu queria finalizar deixando uma pergunta aí solta. Existiria incremento de vigilância em uma suruba? Não. E esse é mais Os Três Elementos. Fica aí o questionamento. Muito obrigado a todos. Cleiton! De vez em quando um levanta ali. Tudo bem? Aí enquanto uns abaixo, Cadê o outro levanta. predador? Senti a mão na bunda! Para tudo! Incremento de vigilância. Incremento de vigilância. Camilinha, Oi. pra todo mundo que fala que você falou pouco, Ah, a gente ainda falou muito, mas hoje você falou bastante. Não, você, ô, Emílio, A gente continua falando Emílio, pouco, você se terá- for comparar. você terá problemas saindo daqui. Eu não terei problemas, eu vou fazer uma declaração antes de acabar. Eu sou uma pessoa que tá casada há Por 24 que você anos. não deixa ela falar, Emílio? Fala, Camilinha. não, agora o que você quer que eu fale? Tá. Não, muito obrigado por ter falado, por ter nos explicado isso. Onde as pessoas encontram mais episódios narrados pela Camilinha? Tem o Biologia em Meia Hora no Spotify e outras plataformas de podcast. E aí lá eu converso sobre
Mutualismo, camuflagem, vida em grupo, ecologia. Evolução. Para de interromper ela. Nunca. Muito obrigada, Eles são querido. casados. Tudo bem, eles Obrigada, são casados, querido. mas agora eles são... E termina eles são aqui mais um apresentadores. Casos de Família. Até o próximo. Na verdade, eu não sou careca. Na verdade, é o Emílio. Ela abre, pô. Gente, muito obrigado por terem acompanhado. Valeu demais. Não esqueçam de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você lembrar de outra vantagem ou de outra desvantagem de vida em grupo, coloca no comentário aqui embaixo. Não se esqueça. Não se queixe. Não se queixe, não se esqueça de deixar o seu like, é porque é muita coisa pra falar ao mesmo tempo. Então não se esqueça de deixar o seu like. Se vocês gostam da Camila aqui, peçam pra ela voltar no comentário aqui embaixo, que aí ela volta pra explicar mais ecologia pra gente. E é isso. Certo? A gente amarra o Emílio. Ah, como se você não falar, você falasse pouco. Não, eu falo. Como se bastante. você não interrompesse os outros. Pá! Em Eu your interrompo, face. mas eu interrompo vocês dois. Olha, a luz Eles vai estão até baixando. apagando a gente aqui, Pirula. Olha, balada. Parece aquela Camille- bengalinha no pescoço daqui a pouco. tipo, Beijos. Beijos. Valeu, gente, valeu. Mandem beigos. Beigos. É um bom sinal isso. Tchau, Luz gente. Beijo do abaixando. gordo. Uou.